Bem, boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Cumprimento a Sociedade Portuguesa de Terapia da Fala e temos connosco a professora doutora Alexandrina Martins, Presidente da Direção da Sociedade Portuguesa de Terapia da Fala, e o professor doutor José Fonseca, Vice-Presidente do Executivo da Sociedade Portuguesa de Terapia da Fala. Esta é uma petição que deu entrada na Assembleia da República no dia 8 de janeiro, com 8.626 assinaturas. Tem a ver com o Dia Nacional da Comunicação, 8 de janeiro. Nós temos uma grelha de tempos para apresentarem a petição, 10 minutos aos peticionários inicial, depois damos 5 minutos a cada representante do grupo parlamentar, a cada deputado, e depois novamente 10 minutos para usarem da forma que assim entenderem. Eu sou a deputada relatora desta comissão, farei o relatório da petição e depois a petição seguirá os trâmites normais e uma vez que tem 8.626 assinaturas será discutida em plenário, porque tem mais do número que é exigido. Eu, antes de passar a palavra à entidade, colocava só aqui uma questão que me chamou a atenção, e depois no uso da palavra poderá esclarecer. Nós temos aqui que a primeira peticionária é a Sociedade Portuguesa de Terapia da Fala, representada pela Presidente Paula Correia. Seria certamente a Presidente à altura e agora a Sociedade está representada por outra Presidente. Mas darei então a oportunidade e daria desde já a palavra à professora doutora Alexandra Martins para nos apresentar a petição, e é um gosto tê-la cá connosco na Assembleia da República e na Comissão de Saúde. Muito obrigada. Bom, muito boa tarde, excelentíssima senhora deputada Susana Correia e senhoras e senhores deputados. Antes de mais, e em nome da Sociedade Portuguesa de Terapia da Fala, agradecemos a oportunidade para estar aqui hoje, para apresentar e defender a petição para a criação do Dia Nacional da Comunicação, a dia 8 de janeiro. Mais do que uma iniciativa simbólica, esta proposta é um apelo ao reconhecimento de um direito fundamental, o direito à comunicação. E para esta exposição optamos por não recorrer a recursos multimédia, precisamente para não desfocarmos a nossa atenção daquilo que é essencial, a comunicação humana, feita de pessoas para pessoas. Vamos apresentar brevemente a Sociedade Portuguesa de Terapia da Fala, que foi criada no dia 8 de janeiro de 2014. É uma sociedade científica que visa desenvolver e promover atividades de investigação em terapia da fala e que tem provado pela sua obra ter um impacto relevante na formação de estudantes, no decurso da formação de profissionais, impactando naturalmente numa melhor reserva de recursos humanos nas organizações, com um impacto também profundo na sociedade em geral. Contextualizando, a terapia da fala é uma área de intervenção e de investigação em saúde que integra conhecimento de ciências biomédicas, linguísticas e psicolinguísticas e psicossociológicas. Compreende áreas de intervenção clínica que dizem respeito à promoção, à prevenção, à avaliação, ao diagnóstico, à intervenção, à formação e à investigação no âmbito da comunicação humana e funções associadas, como sendo a linguagem oral e escrita, nas duas componentes, fala, fluência, voz e outras funções estomatognáticas como a respiração, a alimentação e a deglutição. Nunca devemos deixar de ter em mente que comunicar é um direito universal, humano e universal, consagrado em várias convenções internacionais e que está naturalmente refletido também na nossa Constituição. E é graças a esta capacidade de comunicar que temos a possibilidade de participar ativamente na sociedade, de expressar as nossas vontades, de construir conhecimento, de adquirir conhecimentos, de construir os nossos relacionamentos, de exercer uma profissão, de tomar decisões e de exercer o nosso direito de voto. O direito à comunicação é reconhecido não apenas como uma forma de liberdade para expressar e para receber ideias, mas é também um elemento essencial para a educação, para a inclusão, para a cidadania, e neste sentido é imperativa a promoção de um acesso à comunicação igualitário, em diferentes formas e em diferentes meios, em especial atenção às pessoas que têm dificuldades de comunicação. A capacidade de comunicar distingue-nos, na verdade, enquanto uma espécie. A evolução da sociedade está dependente da nossa capacidade de comunicar, cuja realização mais complexa é feita através de uma língua esta que nós partilhamos com a nossa comunidade e que faz parte da nossa identidade. A comunicação através da oralidade é fundamental para a nossa socialização e a comunicação através da escrita garante também a transmissão do conhecimento entre gerações. Tudo o que somos hoje em sociedade resulta da nossa capacidade de comunicar com o passado, quando interagimos com documentos deixados pelas gerações anteriores,
bem como nos permite também projetar um futuro que é determinado pelo legado comunicativo que construímos e que servirá de referência para as gerações seguintes. No entanto, é importante notarmos que nem todas as pessoas dispõem das mesmas condições ou capacidades para comunicar. Como terapeutas da fala, lidamos diariamente com realidades que demonstram, de forma clara e tocante, o impacto profundo que as dificuldades de comunicação têm na vida das pessoas, sejam elas adultos ou crianças. Tratamos crianças que enfrentam dificuldades em expressar as suas necessidades no ambiente escolar, com forte repercussão na aprendizagem, na autoestima, na integração social. Acompanhamos adultos que, após um AVC, um traumatismo craniano ou um tumor cerebral, perdem temporária ou definitivamente a capacidade para falar, para compreender o que lhes é dito, para ler, para escrever e até para fazer um gesto proposicional. Tratamos pessoas com perturbações intelectuais ou perturbações neurológicas que, tendo diminuídas as suas capacidades de expressão oral, enfrentam restrições no acesso à comunicação, sendo imperativo o recurso, muitas vezes, a sistemas de comunicação aumentativa, que podem ser de baixa tecnologia, como seja uma simples tabela de comunicação que é colocada à frente da pessoa, ou de alta tecnologia, através do recurso a computadores, a voz sintetizada e etc. Esta realidade coloca estas pessoas em risco de isolamento do mundo que as rodeia. Tratamos pessoas que ficam permanentes sem voz, após a remoção da sua laringe devido a processos tumorais, por exemplo, ou temporários, por mau uso vocal, como é o caso de muitos professores e de muitos políticos em períodos de campanha eleitoral. Tratamos pessoas com doenças neurodegenerativas, que vão perdendo a capacidade de memória e de outras funções cognitivas, mas que têm o direito de tentar comunicar as suas necessidades, os seus anseios e os seus sentimentos, sobretudo, até o máximo de tempo que lhes seja possível. Tratamos também pessoas sem patologia, mas que necessitam de melhorar profissionalmente a sua capacidade de expor oralmente as suas ideias, como é o caso de controladores de tráfego aéreo, de locutores, de cantores, de executivos de empresas públicas e privadas. A diminuição das oportunidades de comunicação pode ter, de facto, implicações muito profundas e preocupantes, como a exclusão social, a deterioração da saúde mental, a perda da autonomia e a dificuldade em obter os recursos necessários para uma vida digna, com claro prejuízo no identificado elevador social. É imprescindível reconhecer que a comunicação não é apenas uma competência, é um direito fundamental. Deve ser garantido, protegido e promovido. Permitam-nos desafiar a vossa imaginação com uma questão. Como seria o vosso dia-a-dia se tivessem a capacidade de comunicação limitada? Como seria o vosso dia-a-dia pessoal e profissional com uma dificuldade de comunicação? Como é que pediriam um café? Como chamariam um táxi? Como fariam um discurso? E, sobretudo, mais importante, como diriam aos vossos familiares o quanto eles são importantes para vocês. Esta petição, que a SPTF teve a honra de iniciar, representa muito mais do que uma celebração da comunicação enquanto conceito ou área mental da atuação do terapeuta da fala. Trata-se, acima de tudo, de uma tentativa de sensibilizar para a necessidade de políticas públicas inclusivas que assegurem o acesso à comunicação para todos, independentemente da idade, da condição ou do seu nível socioeconómico. O Dia da Comunicação pretende criar um espaço para promover o debate, para sensibilizar a sociedade para a diversidade comunicacional e valorizar o trabalho dos profissionais que diariamente contribuem para o desenvolvimento de estratégias de comunicação no intuito de combater as barreiras existentes. Estes profissionais incluem naturalmente terapeutas da fala, mas também educadores, professores, jornalistas e políticos. Senhoras deputadas e senhores deputados, ao aprovar esta iniciativa, estarão a dar voz a milhares de cidadãos que nem sempre têm a oportunidade de se fazer ouvir. Estarão a reafirmar que comunicar é existir. Numa sociedade verdadeiramente democrática, é essencial que todos sejam incluídos e que ninguém fique para trás. Terminamos com uma citação de Daniel Webster, que se tem dedicado ao trabalho junto de populações com frágeis capacidades de comunicação. Se perdesse todas as minhas capacidades, todas elas, menos uma, escolheria ficar com a capacidade para comunicar, porque com ela, depressa recuperaria tudo o resto. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, professora doutora Alexandrina Martins. Vamos agora passar a palavra aos grupos parlamentares. Eu passava a palavra à senhora deputada Joana Seabra, do grupo parlamentar do PST. Faz favor. Boa tarde, muito obrigada pela vossa presença. Em nome do grupo parlamentar do PST e em nome pessoal, é muito importante a vossa presença aqui, é sempre bom da vossa parte ter estas ideias e explanarem o vosso propósito. Sem dúvida que
a comunicação é um pilar fundamental da vida humana e sabemos bem que, quando falha, compromete a autonomia, o desenvolvimento e a qualidade de vida das pessoas. Reconhecemos também o papel insubstituível da terapia da fala, não apenas na reabilitação, mas também na prevenção, na literacia em saúde, na promoção da inclusão. E é por isso, com grande interesse, que gostamos de ouvir os vossos contributos e conhecer os desafios da vossa profissão e avaliar também de que forma nós, aqui na Assembleia da República, podemos contribuir para fortalecer esta área essencial da saúde. Relativamente à vossa petição e ao Dia da Comunicação, tínhamos algumas questões para vos colocar. Que tipo de ações concretas e campanhas públicas pretendem desenvolver nesse dia? Como é que imaginam que esta data possa mobilizar a sociedade civil e que decisões políticas pode-se tirar disso? E como poderá a Assembleia da República apoiar esta iniciativa? E, por fim, qual é a vossa motivação central para a criação deste Dia Nacional de Comunicação? Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar a palavra à Sra. Deputada também, Cláudia Estevão, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor, tem a palavra. Muito boa tarde. Antes de mais, cumprimentar a Sra. Presidente, os Srs. Deputados presentes e os Srs. Peticionários. A comunicação é mais do que um ato técnico, é, na realidade, um direito humano fundamental, uma condição indispensável para conseguirmos exercer nossa cidadania, o acesso à educação, à saúde, ao trabalho, à vida social, enfim. E é por isso que o Chega saúda esta petição, que propõe efetivamente a criação do Dia Nacional da Comunicação, sugerido por vós como a celebrar no dia 8 de janeiro, à altura em que a Sociedade Portuguesa da Terapia da Fala teve o seu início e estabeleceu-se. Neste nosso país, onde milhares de crianças, adultos e idosos enfrentam dificuldades de comunicação, muitas das quais vocês já evidenciaram, mas por perturbações do desenvolvimento, acidentes vasculares cerebrais, doenças neurodegenerativas e outras, é importante que nós possamos olhar para estas condições não como condições individuais, mas como um coletivo, onde toda a sociedade está envolvida. Portanto, a criação do Dia Nacional da Comunicação representa para nós mais do que um ato simbólico, mas uma oportunidade de sensibilizarmos coletivamente a sociedade e também de podermos realizar a educação para a saúde, bem como valorizar os profissionais que intervêm nesta área crítica, nomeadamente os terapeutas da fala, havendo muitos outros profissionais que serão complementares também aos terapeutas da fala, porque há várias outras profissões também a intervir. Também menciona na vossa petição que a European Speech and Language Therapy Association entendem que estes profissionais, os terapeutas da fala, são responsáveis por uma série de áreas amplas, nomeadamente a prevenção, diagnóstico e intervenção nas perturbações da comunicação, bem como áreas relacionadas com a deglutição, respiração, aprendizagem, cognição, etc. Portanto, consideramos que esta iniciativa é efetivamente um compromisso com a inclusão, com a dignidade humana e com o acesso equitativo aos cuidados de saúde e à participação social. Posto isto, o Grupo Parlamentar do Chega entende que esta petição deve ser acolhida com respeito e com seriedade, enquanto uma expressão legítima de uma causa que tem relevância clínica, educativa e social. Posto isto, gostava de colocar algumas questões, nomeadamente: que tipo de ações de sensibilização ou campanhas públicas imaginam poder concretizar neste dia? Se existem exemplos de boas práticas noutros países que possam servir-vos de inspiração, porque existe a nível europeu uma data, creio que é celebrada a 8 de março ou a 6 de março, que também tem aqui uma expressão, mas europeia, daquilo que vocês também vêm aqui solicitar. Depois, quais são hoje os principais desafios que os terapeutas da fala enfrentam no SNS e também no setor privado, e se esta petição contou com o envolvimento de outras ordens ou associações de profissionais de saúde ou se tem apenas a iniciativa
dos peticionários. E pronto, concretamente era isto que gostava de ver respondido. Muito obrigada por terem trazido este tema. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu vou falar, se me permitem, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e sobre a petição que nos é aqui trazida à Assembleia da República, todo o respeito, e havemos de, em plenário, voltar a estar com o tema. Eu trazia aqui a informação, e é comum de todos, de que o Dia Europeu da Terapia da Fala também é celebrado a 6 de março, e a minha primeira pergunta é logo se entendem da necessidade, de, uma vez que temos um Dia Europeu da Terapia da Fala, de avançarmos para a criação de um novo dia, o Dia Nacional da Comunicação. Como sabem, e quem está na área da saúde, nós temos um Dia Nacional para tudo e mais alguma coisa, deixem-me usar o termo. Vocês têm uma sociedade constituída, a Sociedade Portuguesa da Terapia da Fala, e esta também é uma pergunta. Não me parece que seja a necessidade da criação do Dia Nacional da Comunicação o fator essencial que esteja na base deste trabalho de sensibilização, de agentes com, posso dizer, de cidadania, não é? De sensibilizarmos a população para a existência, para a necessidade da comunicação. Porque no que diz respeito à profissão, aí eu garanto que não precisamos mesmo da criação de um Dia Nacional para a nossa noção e consciência de que temos que valorizar cada vez mais os profissionais, desde logo os profissionais de terapia da fala, que estejam ao serviço da saúde, que estejam ao serviço da educação. E, portanto, dividindo a minha intervenção em duas partes. Numa primeira parte, o convite já aberto à sociedade, eu sublinho, qualquer iniciativa que entendam por bem desenvolver e que possam ou entendam por bem mandar à Comissão da Saúde, para que a Comissão da Saúde seja parceira nessa atividade, as nossas portas estão abertas, e se acompanharem a Comissão de Saúde, veem que nós somos parceiros num conjunto de eventos que vão se organizando na Assembleia da República e pelas várias sociedades portuguesas. Lembro-me de um projeto interessantíssimo que nós acolhemos aqui numa legislatura, que tinha a ver com o projeto do AVC, um projeto que o país teve muito inovador, e foi aqui na Assembleia da República também que apresentamos os resultados e fizemos aqui diagnósticos até, e portanto as portas estão sempre abertas. A petição, do que eu percebo, a petição está já admitida por nós. Daqui para a frente cabe a cada grupo parlamentar tomar a decisão de avançar com iniciativa, e as iniciativas é que serão votadas. Portanto, da parte do grupo parlamentar do Partido Socialista, nós não temos por hábito de avançar imediatamente para a criação dos dias nacionais, tendo em conta a proliferação de dias nacionais que existem, e neste tema o facto de já existir o Dia Europeu da Terapia da Fala. De qualquer forma, gostava de vos ouvir, se estarei errada, e estou aqui para ouvir sinceramente, se a ausência do Dia Nacional da Comunicação e o facto de termos o Dia Europeu da Terapia da Fala, se é aqui algum motivo de obstáculo a todas estas necessidades que aqui falaram, de colocarmos na agenda, deixa-me usar este termo, colocarmos na agenda a comunicação, a terapia da fala e o que ela representa na nossa sociedade. E, portanto, muito sinceramente, era mesmo isto que eu vos queria transmitir, e ouvir também de vossa voz o que é que entendem sobre esta questão. Muito obrigada. E não temos mais nenhum grupo parlamentar presente, portanto eu passava já, agora nesta segunda parte de respostas, a palavra à sociedade portuguesa, e podem dividir estes 10 minutos da forma que entenderem. Muito obrigada. Muito obrigada por todas as questões e os comentários que foram feitos, e mais uma vez por acolherem com tanta simpatia e empenho aqui a nossa apresentação e o nosso pedido de criação. Eu talvez começasse aqui pelo final, e depois íamos no sentido inverso, se não se importarem. Aqui a doutora Susana Correia, deputada pelo Partido Socialista,
colocam uma questão que me parece de facto pertinente, que é o porquê de termos um dia europeu do terapeuta da fala e depois termos um dia da comunicação. Na verdade, quando nós falamos na comunicação, a comunicação é muito mais do que apenas algo que é tratado por terapeutas da fala. É a base daquilo que nos serve enquanto sociedade. E é de facto importante nós distinguirmos uma coisa da outra. Uma questão tem a ver com a regulação da profissão e com condições dos terapeutas da fala que trabalham em vários contextos de atuação. Mas, na verdade, nós trabalhamos para pessoas, muito mais do que, naturalmente, que as condições são importantes dos próprios terapeutas da fala. O trabalho dos terapeutas da fala é essencial e cada vez é mais importante que tenham boas condições de trabalho, mas porque servem a população e porque servem a sociedade. E o nosso grande objetivo com a criação do Dia da Comunicação é precisamente este, é servir a sociedade geral, no seu geral, e chamar a atenção para uma série de condições que de facto impactam a comunicação e que muitas vezes não são trabalhadas, não são determinadas e para as quais nós não temos grande atenção. Falamos aqui de determinadas condições que têm este impacto ao nível da comunicação. Há várias outras questões, vamos imaginar até no acesso aos próprios serviços, no acesso à escola, no acesso à educação, no acesso a serviços de saúde. Quando temos questões e pessoas com dificuldades de comunicação, todo o acesso à educação, o acesso a uma vida estável, a uma vida com dignidade, está efetivamente condicionado. E isto vai muito para além do trabalho, das condições de trabalho dos terapeutas da fala, que é essencialmente para aquilo que o Dia do Terapeuta da Fala e da Terapia da Fala está criado. Portanto, a comunicação é muito mais, como referimos logo no início, é aquilo que nos garante, de facto, em sociedade e em comunidade e em sociedades democráticas, nós temos a capacidade de ter uma participação na própria sociedade e de assumirmos a nossa participação como efetiva e de sermos nós os autores do nosso próprio caminho e do caminho que vamos traçando. No que diz respeito a ações concretas, de facto, nós temos vários dias, é verdade, existe uma proliferação de dias e vários dias que vão sendo comemorados. No entanto, neste Dia da Comunicação, aquilo que nós nos propomos é trabalhar a par com outras sociedades científicas, a par com a própria comunidade, com a intervenção na comunidade, no sentido de fazermos ações de sensibilização, ações de formação concretas, não só para vários profissionais que trabalham com populações mais fragilizadas, também para cuidadores, para pessoas, para famílias e para as próprias pessoas que eventualmente têm estas dificuldades de comunicação. E achamos que com estas ações concretas que poderemos de facto impactar a sociedade no sentido de sensibilizar toda a comunidade para aquilo que poderá ser um estigma e uma preocupação de quem de facto tem dificuldades de acesso a várias formas de atuação, no sentido de dotar a sociedade de mais ferramentas para conseguir ajudar, para conseguirmos ser também atores importantes de capacitação, todos nós, cabe-nos a todos nós também esta capacitação dos outros, não é? No sentido de promovermos uma sociedade que seja mais integrativa, mais inclusiva e que permita de facto que pessoas com dificuldades de comunicação se sintam menos fragilizadas e que tenham o direito de efetivamente aceder a tudo aquilo que é importante. Naturalmente, com cada ação concreta, e agradecemos muito esta possibilidade que nos deu de uma parceria, de comunicarmos com a Comissão da Saúde, isto naturalmente que será algo que vamos transmitir a toda a sociedade, a toda a restante direção, e será realmente, e agradecemos muito essa disponibilidade. Portanto, creio que já respondi também ali às perguntas da deputada do PSD, da deputada Joana Seabra, e de facto é importante, esta motivação central vai neste sentido, de sensibilizarmos toda a comunidade para, de facto, haver pessoas com grandes fragilidades em termos de comunicação e que sentem, de facto, o acesso a vários serviços que estão condicionados, à educação, a serviços de saúde. O facto só de irmos a um hospital e de não conseguirmos comunicar as nossas necessidades, isto é muito impactante para pessoas com dificuldades de comunicação. Respondendo à deputada Cláudia Estevão do Chega, de facto, é necessário este coletivo, este trabalho coletivo com a sociedade, este compromisso com a inclusão tem sido sempre uma preocupação da sociedade. Temos trabalhado muito, da Sociedade Portuguesa de Terapia da Fala, temos trabalhado muito com a própria sociedade e o nosso plano de atividades todos os anos
é muito determinante neste sentido. Não trabalhamos apenas para os profissionais, para os terapeutas da fala, mas tentamos, de facto, que este trabalho seja muito comunitário, muito próximo da comunidade, junto de educadores, de professores, de atores. Tentamos também esta aproximação com a própria classe política e decisora, no sentido de criar políticas que sejam cada vez mais inclusivas e que permitam a todos participar ativamente e de uma forma que seja cada vez mais participativa, no sentido de empoderar cada uma das pessoas que têm estas dificuldades de comunicação. Não sei se o meu colega quer acrescentar. Boa tarde. Eu queria, se calhar, no fundo, só fazer um pequeno resumo numa frase, que é o Dia Europeu da Terapia da Fala é um dia que é comemorado normalmente com duas vertentes, ou uma vertente profissional e de regulação profissional, ou então sobre um tema técnico qualquer, mas é uma comemoração dentro da profissão, a nível europeu, mas dentro da profissão. Com a nossa petição, que nós queremos uma coisa completamente diferente. O que nós queremos é que haja uma visibilidade da sociedade civil. É das pessoas que, de alguma forma, têm uma perturbação que pode ser permanente, muitas vezes temporária também, e é sobre elas, é para elas, não é para os terapeutas da fala. Isto não é o dia da terapia da fala. Nós queremos o dia da comunicação, e o dia da comunicação é das pessoas, não é nosso. Nós somos uns meros atores que participamos conforme muitos outros. E somos aqueles, se calhar, que estamos mais próximo das alterações da comunicação, porque profissionalmente é isso que nos é desafiado e é isso que nós queremos. Queria só ainda responder só mais uma coisa, e de forma muito ligeira, à doutora Cláudia Estevam, que pergunta quais são os desafios dos terapeutas da fala na atividade no SNS e na atividade privada. É uma pergunta altamente complexa. Para nós não é fácil respondermos por uma simples razão, porque nós estamos aqui enquanto membros de uma sociedade científica e não enquanto membros de uma associação profissional. E eles, sim, existe uma associação, a Associação Portuguesa de Terapeutas da Fala, que tem essa missão da atividade profissional. No entanto, claro que somos terapeutas da fala e temos opinião, e sabemos aquilo que dizemos, e, portanto, logicamente que o maior desafio no SNS por parte dos terapeutas da fala é a quantidade de profissionais que existem, e é uma minoria. E é uma minoria, e nomeadamente, é uma minoria em termos hospitalares, mas é uma minoria ainda muito mais gritante nos centros de saúde, ou seja, no início dos problemas, onde se podem resolver muitos dos problemas, e há uma necessidade premente de aumento de pessoas. No privado é onde trabalham a grande maioria dos terapeutas da fala, e aí coloca-se outro problema, que é o problema da regulação. O problema da regulação da qualidade do serviço, de toda a regulação profissional, em que o Estado deveria regular, que não regula bem, mas regula do ponto de vista de emprego público. Em termos de privado, ou não regula nada ou quase. E, portanto, é outra das situações que é importante e deverá ser conversado e estudado, mas não aqui neste contexto. Neste contexto, o que nós queremos mesmo é do ponto de vista da comunicação, das pessoas que têm alterações, e elas vão desde bebés, porque logo à nascença há crianças que se sabe que vão ter alterações da comunicação, até pessoas até ao fim da linha de vida. E todas elas podem ter alterações e que devem ser acompanhadas, e a sociedade civil tem de entender e tem que perceber de que é que nós estamos a falar e que tem que ter apoio e que estamos a falar de um direito universal. Muito obrigado. Muito obrigada. Agradecer uma vez mais às senhoras e aos senhores deputados aqui presentes, à Sociedade Portuguesa da Terapia da Fala, a professora doutora Alexandrina Martins, a professora doutor José Fonseca, e em nós também transmito os cumprimentos à primeira peticionária da petição, que era então presidente da Sociedade, e dizer-vos uma vez mais que devemos de nos ver quando for agendada a petição em plenário, e também a partir dos serviços da Comissão daremos comunicação aos peticionários do ponto de situação em que está a petição. Está bem? Muito obrigada, resto um bom dia. Damos então como terminada esta audição. Muito obrigada.